Então, pessoal, eu assisti o filme Homem-Aranha Um Novo Dia, né? E eu particularmente gostei muito do filme, achei um filme excelente, um filme ótimo realmente, mas teve algumas coisas que me incomodaram, né? Primeiro, falando bem do filme, eu admito que ele é o primeiro filme de super-herói que eu vi que realmente parece uma história de super-herói, que você vê que o super-herói ele enfrenta vilões constantemente, não sendo só o vilão do filme, né? Porque geralmente a gente assiste filme tipo do Homem-Aranha do Tobey Maguire, por exemplo. Todo filme ele enfrenta um vilão. E ele não tem uma galeria de vilões. Ele enfrenta o vilão morre no final do filme, ele nunca mais enfrenta esse cara some da história. Nesse filme não, nesse filme a gente tem realmente um Homem-Aranha que ele enfrenta vários vilões, ele enfrenta vilões repetidamente, ele enfrenta, por exemplo, o Escorpião no começo do filme. E depois o Escorpião volta, depois o Escorpião continua preso, ele tá vivo ainda, ele vai voltar de novo ainda no futuro. E a gente acha isso muito interessante, porque é a primeira vez que eu vejo isso acontecer em tela, é a primeira vez que eu vejo um super-herói realmente sendo super-herói no cinema. Me senti como se estivesse lendo uma HQ em tela, né? Vendo a HQ sendo viva no filme, como deveria ser, né? Infelizmente, o MCU, que a ideia realmente é ser um universo igual o da Marvel dos quadrinhos, só que no cinema, um universo conectado e tal. Ele até então nunca tinha feito nada igual esse filme. Eu nunca senti, tipo, que eu tava realmente lendo um quadrinho em nenhum outro filme da Marvel. Nunca senti isso. Nesse aqui eu senti. Os visuais, as cenas de ação e tal, tudo isso parecia uma cena de quadrinhos. É um elogio que eu tenho que fazer aqui pra esse filme. Porém, esse filme tem um problema que vem se repetindo muito na Marvel, né? Que é o personagem moralmente cinza, ou como alguns chamam também, que é o anti-herói, né? Que é, no caso, aviso de spoiler aqui pra quem não viu o filme ainda, quem não sabe, é o caso da Jean Grey. A Jean Grey no filme ela aparece, ela tem uma missão clara no filme que é resgatar a irmã, já tá avisado o spoiler aqui. E para isso, ela faz atos que você poderia considerar como terrorismo. E ela, inclusive, chega a matar um civil inocente durante o filme. E isso nunca é comentado, isso nunca é debatido, isso nunca é criticado durante o filme todo. Muito pelo contrário, né? Na verdade, tem uma cena do filme que dão a entender que o que ela tá fazendo é justificável, então, porque ela tá indo atrás de resgatar a irmã dela. Então tá tudo perdoado. É compreensível o que ela tá fazendo. E assim, se fosse um personagem, realmente o vilão do filme, uma parada que a gente tivesse uma condenação no final, apesar dela conseguir fazer a coisa correta de, entre aspas, acabar com o cara que matou a irmã dela. Mesmo se fosse esse o caso, e ela fosse presa no final, faria sentido. Mas a gente vê que a Marvel tem planos pra ela no futuro, né? Que ela é uma personagem do X-Men e a Marvel vai querer continuar usando os X-Men no futuro. Estão até fazendo o elenco do filme, né? Então a gente vê que essa personagem não vai ser tratada como vilã. Ela não é uma vilã desse filme. Ela é uma personagem que, assim como o Homem-Aranha, ela estava querendo fazer o certo, só que ela estava sendo guiada pelos fatores errados, né? E é muito engraçado como você pode comparar o que acontece com ela, né? Com o que acontece com o John Walker na série do Gavião não, do Falcão e Soldado Invernal. O cara, ele vai lá, ele vai matar um terrorista, o cara que já matou pessoas inocentes antes, durante o decorrer da história. O cara que tinha acabado de matar o melhor amigo dele. E esse ato é tratado como se fosse algo injustificável, uma parada tipo, olha, não, você fez errado demais, você exagerou, não era pra você ter matado o cara, ele já tinha se rendido e tal. Enquanto pro caso da Jean Grey, que mata uma pessoa inocente, uma pessoa que não tem culpa de ter feito nada, um coroa qualquer de barba que foi atropelado por um carro por causa dela. E tipo, não é nem que ela não queria fazer aquilo, foi um acidente, não, ela realmente fez de propósito, aconteceu e ninguém fala sobre isso, ninguém comenta sobre esse assunto. Não existia uma crítica a isso durante o filme. E você se contraste muito grande com o John Walker, que ele era um cara que ele tava só tentando vingar o amigo dele. Ele matou uma pessoa que não só era culpada da morte do amigo dele, mas participou de ações terroristas que mataram pessoas inocentes antes. Eles falam abertamente durante a série que eles explodiram um prédio que tinha civis inocentes. E esse contraste se torna ainda maior quando você percebe que nesse mesmo filme temos o Frank Castle também, né, que é outro anti-herói. E você percebe que a Marvel trata ele muito diferente do que trata esses personagens que são abertamente terroristas. Personagens como a Jean Grey e o Flag Smasher lá na série do Falcão e do Soldado Invernal. O Justiceiro, nos últimos anos, a Marvel tem tentado enterrar de vez o personagem porque ele foi adotado, né, por pessoas mais à direita, digamos assim.
Eu até falei disso no vídeo lá, um vídeo bem antigo aqui do canal, que eu falei sobre você entender o certo desses personagens, né? Que é uma crítica ao pessoal que critica quem gosta de anti-heróis e personagens que são críticas ao lado da direita e tal. O caso do Justiceiro é muito engraçado porque você vê a Marvel o tempo todo tentando mudar o personagem. Agora ele virou um ninja. Agora ele não é mais Justiceiro, agora é outro cara. Matamos o Frank Castle, enterramos o personagem, vamos deixar o personagem aposentado. Na série do Frank Castle, série do Justiceiro, na primeira temporada ele tá aposentado. Aí ele volta à ação por causa de um criminoso. Aí na segunda temporada ele tá aposentado. E ele volta à ação pra poder resgatar uma guria lá. Aí naquele curta lá que lançaram dele, ele está aposentado e ele volta à ação pra resolver o problema da criminalidade no bairro que ele tá vivendo. Cara, é um erro constante que a Marvel tem feito de tentar toda hora se livrar do personagem. Ah, não, ele não quer ser o Justiceiro mais. Não sejam como ele. Ele não é um personagem correto. Ao mesmo tempo que eles não fazem isso com personagens como é o exemplo dessa Jean Grey, que é o exemplo daquele Flag Smasher lá. E isso não é uma exclusividade da Marvel, isso é uma coisa que acontece em toda a Hollywood, em toda a grande mídia. Que é, eles não estão condenando esse personagem aqui por ele ser um assassino de criminosos. Ele não está condenando esse personagem aqui porque ele faz coisas à margem da lei, porque ele é um criminoso e tal. Não, eles estão condenando esse personagem aqui porque ele foi adotado pela direita. E aí você vê que a Jean Grey no filme claramente é uma crítica ao pessoal da ICE, né? O pessoal que tá prendendo imigrante. Tentando falar que qualquer ação contra essa organização governamental aqui que está prejudicando as pessoas é viável. O Flag Smasher lá é claramente uma referência aos Antifas, né? Uma organização terrorista que está fazendo bem, que está pensando no bem da humanidade e tal. E eles, como são um pouco mais à esquerda, então é justificável tudo que eles fazem. Mas esse personagem aqui que é da direita, a gente tem que mudar ele, a gente tem que repreender, a gente tem que deixar claro que todas as ações dele são ruins, não estão corretas, que tudo que ele faz não é o que deveria ser feito. A gente tem que lembrar o tempo todo às pessoas que esse personagem aqui está errado. Mas vamos perdoar qualquer ação que o personagem X faça, porque ele é um pouco mais à esquerda. A gente quer que a esquerda se inspire nele e ele pode fazer o que ele quiser. Novamente, as ações da Jean Grey no filme elas não são tratadas como corretas, mas elas são tratadas como tipo, ela está fazendo isso porque é a única forma dela resgatar a irmã dela, é a única forma dela que ela pensa que pode resgatar a irmã dela, né? É o jeito dela se vingar pela irmã dela e tal. Enquanto o Frank Castle, que perdeu a família inteira, ele não está justificado em matar criminosos. O John Walker não está justificado em matar o cara que matou o melhor amigo dele, o amigo de infância dele, o cara que tá com ele desde o começo da história e tal. O John Walker em nenhum momento da história é tratado como um vilão. Ele em nenhum momento da história é tratado como uma pessoa que, tipo assim, uma pessoa ruim. Ele tenta ser legal com o Falcão, ele tenta fazer tudo corretamente. Ele tenta fazer com que os vilões se entreguem. Mas ele não consegue. E o que acontece é que ele precisa chegar a medidas drásticas por causa disso, né? Infelizmente, ele não viu outra oportunidade de se vingar além daquela e fez o que ele teve que fazer. E a Marvel quer que você acredite que aquele cara é o vilão, que ele é o cara que tá errado. Ao mesmo tempo que eles querem que a gente acredite que é a Jean Grey que mata uma pessoa inocente, que deixa uma pessoa inocente ser atropelada, sem motivo nenhum, aquela pessoa não está envolvida na história, aquela pessoa não tem envolvimento nenhum com a história, é só um civil inocente. A gente quer que a gente aceite que, ela fez isso aqui, mas ela tá justificada. Tá perdoado o que ela fez, agora ela não vai mais voltar a fazer isso. E não vai ter nenhuma punição pelo que ela fez, pelas mortes que ela causou. Talvez isso seja abordado nos filmes futuramente, eu não sei, né? Mas nesse filme aqui não foi abordado, foi completamente perdoado. Vai ser esquecido. Novamente você percebe que é porque ela é uma representação de um grupo mais à esquerda, né? Que ela é uma representação de um grupo é, mais pro lado dos democratas americanos, por exemplo, né? Você não vai ver esse tipo de coisa acontecendo com um personagem como o Frank Castle, que é um personagem mais à direita. O John Walker virou um espantalho ambulante, né, cara? Só pra você poder dizer, isso aqui é o que acontece quando você mata as pessoas. Você não pode matar a pessoa que ela quer melhorar o mundo. Mesmo ela sendo uma terrorista, você tem que perdoar. E fica ainda mais bizarro quando você vê o que eles fizeram com o cara no filme dos Thunderbolts, né? É outro filme que eu gostei bastante e tal, mas eles mostram, tipo assim, o momento mais sombrio dele é porque ele ficou no telefone enquanto o bebê dele tava chorando. Tipo, não é que seja uma coisa boa. Deixando claro aqui, você não deveria abandonar o seu filho para ficar no telefone.
Mas isso não te torna nenhum monstro, cara. Isso não é o momento mais sombrio da sua vida. Ainda mais que ele é um cara que ele era um ex-soldado. Ele deve ter matado gente na guerra. Ele deve ter matado mais gente além daquele terrorista, né? E novamente isso se torna ainda mais irônico, porque no primeiro filme do Capitão América, né? Que a gente tem noção disso, a gente viu esse filme aqui, cara, acontecer. O Capitão América claramente usa armas e mata os vilões da Hydra, que são terroristas também. Então por que, que o John Walker não é justificado em matar um terrorista? E o Capitão América é justificado em matar um nazista? Qual é a diferença entre os dois? Os dois não estão matando pessoas inocentes? É porque a motivação de um é boa e a do outro não. Mas a motivação do outro não é que ele acha que ele tá fazendo certo? Não deveria ser isso, né? Todo vilão não acha que tá correto. Então fica um contraste, cara, que você percebe que é muito estranho da Marvel fazer isso. Elas querem que a gente esqueça que o Capitão América usava armas no primeiro filme, que ele matou pessoas no primeiro filme, que ele mata vilões. Ao mesmo tempo que eles não querem que a gente esqueça que o John Walker matou um terrorista. Como se fosse uma coisa terrível. Eles tratam isso como se fosse o ato que manchou a imagem dele completamente dentro daquela história. Cara, é um terrorista. E, tipo, vocês nem mostram a população, tipo, debatendo se o que ele fez é correto ou não. Ele é só condenado por ter usado o escudo do Capitão América pra isso. Não que não seja correto, tipo, você manchou a imagem do escudo e tal. Podia ser discutido isso na série. Mas em momento nenhum é mostrado que, tipo, não, tem pessoas aqui que acham que você fez é correto, que o que você fez é certo. Isso não acontece. E isso tira um pouco da realidade da história, porque a gente sabe que o Capitão América matou pessoas na Segunda Guerra Mundial. É justificável matar os agentes da Hydra, mas não é justificável você matar os caras do Flag Smasher. Por quê? Então, pessoal, vou ficando por aqui. É esse o vídeo de hoje. Se você gostou do vídeo, deixe seu like. Se você tem alguma coisa a acrescentar em toda essa discussão, comenta aí embaixo. Se você está interessado em fazer uma doação para o canal, lembrando que a gente não está monetizado ainda, aqui em cima a gente tem o nosso QR Code para fazer doações para o canal. Lembrando que se você fizer uma doação para esse QR Code, você pode fazer uma pergunta que pode ser respondida em vídeo. Então qualquer questão que você tenha para comentar sobre o assunto é muito bem-vinda. Ou sobre qualquer outro assunto também, não precisa ser sobre o assunto do vídeo atual. Pode ser sobre qualquer coisa que você queira que a gente debata, que a gente discuta aqui no canal, a gente pode falar sobre. Nos comentários a gente também fala sobre, mas no Live Pix você vai ser mencionado, vai ser citado por nome e tal. Então é isso aí. Muito obrigado a quem assistiu até aqui. Fiquem com Deus. Valeu. Fui.